paz do Senhor, Igreja do Avivamento, tudo bem? Saudade de vocês. Hoje vamos fazer essa palavra aqui para abrir o culto, amém? Agradeço a Deus primeiramente por essa oportunidade, que o Senhor abençoe vocês em nome de Jesus, aleluia, que a palavra do Senhor, que a pregação se expanda cada vez mais, mesmo nesse tempo, e que sim, em nome de Jesus, o avivamento chegue à sua igreja, amém? Eu gostaria de ler uma passagem aqui que está no livro de Jonas. Vou compartilhar com vocês. Jonas capítulo 3. Olha o que diz. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez. Vai agora à grande cidade de Nínive e proclama a mensagem que eu te ordeno. Jonas foi imediatamente para Nínive, segundo a palavra do Senhor. Nínive era uma grande cidade e se levava 3 dias para percorrê-la. Jonas começou a percorrer a cidade por um dia, clamando: Nínive será destruída daqui a 40 dias. Os habitantes de Nínive creram em Deus e decretaram então um jejum. Olha só o jejum deles. Eles vestiram-se de pano de saco, do mais rico ao mais pobre. A notícia também chegou ao rei de Nínive. Ele se levantou do trono, tirando o manto, cobriu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinzas, o rei. Então fez uma proclamação e a publicou em Nínive, que por decreto do rei e dos seus nobres, sem nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, não comam e nem bebam água. Olha que situação. Falou assim, mas que sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais. E clamem com fervor a Deus, e cada um se converta do seu mau caminho e da violência de suas mãos. Talvez Deus se volte e arrependa-se e afaste o furor da sua ira, de modo que não morramos. E Deus viu o que eles fizeram, como se converteram do seu mau caminho. Então arrependeu-se do castigo que lhes enviaria, e não o executou. Olha só que palavra, gente. Sabe, essa palavra ela me faz lembrar o que nós passamos, né, nesse final de semana, né? Pela primeira vez na história, podemos dizer que nós vimos pela primeira vez na história um presidente da República se curvar a Deus, né? Dizer assim publicamente, olha gente, quem tem fé, quem acredita em Deus, é mais ou menos o que ele disse, né? Que orem, né? Comecem a orar, domingo é dia de jejum, puxa vida. Qual o presidente que teria coragem de falar algo desse, mesmo que seja num vídeo pequenininho, né? Fala a verdade. Agora eu pude presenciar mais uma declaração do presidente ali em rede nacional. João 8,32, conhecereis a verdade e ela vos libertará, né? Então o que acontece? É uma pessoa que está se rendendo e está se apegando a Deus e está se referindo a Deus, colocando Deus à frente realmente nas suas falas, nas suas decisões, né? Então, isso me faz lembrar o que aconteceu a essa história de Nínive. E olha que situação, Nínive, capital da Síria na época, né? A Síria foi considerado o primeiro grande império do mundo. Houve outros impérios só que menores. A Síria foi o que aperfeiçoou o modelo de império e que passou esse modelo aos outros impérios que viriam depois, como a Babilônia, como a Pérsia, como a Grécia, como Roma, né? Então, gente, foi os assírios que aperfeiçoaram, né? Eles sofreram tanto com os ataques dos inimigos em busca de terras, em busca daquilo que eles produziam, né? Em busca de gado, que naquela época existiam muitas guerras por esses motivos. O povo de Israel, inclusive, sofreu muito, você pode ler na palavra. E os assírios aprenderam a se defender. Não só a se defender, mas eles começaram a atacar seus inimigos. De forma que eles criaram gosto e formaram então um império, né? E eles eram muito cruéis com os seus inimigos. Eles eram cruéis demais. Eles faziam de uma forma de que os seus inimigos eles tinham que ser puxados com ganchos pelo nariz, pelo céu da boca, sabe? Eles ainda algemavam, sabe? E arrastavam eles, tiravam o povo de uma terra e passavam para uma outra terra nada a ver, justamente para ficar o povo tudo misturado e ninguém ter um entendimento um com o outro, para que só eles possam dominar sobre a situação.
Eles inventaram também um empalamento, né, que é algo que veio antes da crucificação. O empalamento era mais cruel e mais desumano até do que a crucificação, sabe? Então, sabe, eles eram muito sagazes, eles eram muito cruéis com seus inimigos. Eles faziam realmente a tortura e faziam um terrorismo. Então, tinha muitos povos que não tinham nem coragem de entrar numa guerra com eles, porque, meu, eles sabiam que se perdesse a guerra para eles, os soldados iam ter os olhos vazados, né? Então, eles eram muito terroristas e Deus estava vendo, né? Deus vê tudo. E Deus determinou para Jonas. A gente conhece a história de Jonas. A gente ouviu falar muitas vezes que Jonas fugiu, que Jonas não quis, né? Que Jonas foi para outro lugar, né? Chegaram a falar que Jonas foi cuspido na praia de Nínive. Ó, Nínive não tem praia, tá? Nínive é bem longe de uma praia, tá? Pra você ter uma ideia, é como você falar que foi numa praia em Minas. Não existe, tá bom? Então, gente, então Jonas, ele fez a caminhada e aqui diz, então, que no 3, que depois de tudo isso, ele resolveu atender o Senhor prontamente, né? E ele caminhou um dia e tudo mais, mas o que aconteceu? Olha só o que o poder de um clamor faz. O que o poder de um clamor faz. Porque o povo, o rei, todos, diz que ricos e pobres, não importava. Eles se vestiram de panos de saco. O rei tirou suas vestes reais e jogou cinzas na cabeça. Sabe? Um povo que não tinha nenhuma crença em Deus. Sabe? Um povo que não tinha... Eles tinham os deuses deles. Eles não tinham crença no Senhor, o único poderoso Deus. Você pode ler as histórias, você vê que até o povo de Israel e o povo de Judá muitas vezes recebeu várias profecias e Deus insistia, e mandava profeta, e mandava mais profeta. E o povo de Israel e Judá, você pode ler, não tem nenhum relato que eles tiveram tanto arrependimento como esse povo de Nínive. Sabe? Tem até uma passagem que Jesus falou sobre eles. Falou assim, olha, o povo de Nínive, quando ficou sabendo da destruição, eles se converteram, proclamaram jejum e mudaram seu caminho. E falou assim, olha, eles, que são um povo que desconhecia o próprio Deus, no dia do juízo, eles estarão sentados sobre tronos, julgando esta geração. Porque eles ouviram a pregação de Jonas e se converteram. E aqui está quem é maior do que Jonas. Era o próprio Jesus, né? Então, como é difícil, muitas vezes até o povo de Deus acordar para se arrepender, né, dos pecados. Como é difícil realmente você falar pro crente, olha, jejue, amigo, se humilhe perante Deus. Aqui o rei, ele falou assim, olha gente, vocês têm que fazer um jejum com fervor. Ele exigiu que fosse com fervor, gente. Não fosse só um jejum que, ai meu Deus, vou passar 6 horas de fome, né? Ah, Jesus abençoa, abençoa, abençoa. Não, gente. Você tem que mover os céus, entendeu? Então que nesse tempo eu amo a minha nação, do prepare o caminho para a nação, que você possa preparar o caminho com fervor, amado. Em nome de Jesus. E se o Senhor Deus, que é um Deus sábio, que é um Deus justo, ele se compadeceu de uma cidade ímpia, uma cidade que não cria em Deus, como Nínive, imagine o que ele poderá fazer com você que carrega o nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe. Amém? Vamos celebrar o Senhor. Glória a Deus. Eu saí da minha terra sem saber aonde ir. Eu
Eu deixei a minha casa sem ter onde morar. Tendo o céu como telhado e as estrelas como prova da tua promessa. E eu tenho um firme fundamento de tudo que eu espero, porque no fim das contas você sempre foi fiel. As tuas promessas me fazem sonhar. Eu fui até o futuro, eu resolvi ficar por lá. E eu danço na chuva mesmo que tudo esteja deserto. Eu canto a minha vitória bem na cara do inimigo. Celebro a minha cura mesmo que eu sinta dor, mesmo que o choro dure a noite toda. A alegria virá logo de manhã. Eu já não ando pelo que eu vejo, eu já não vivo pelo que eu sinto. É só pelo que eu sei, é só pelo que eu sei. Eu já não ando pelo que eu vejo, eu já não vivo pelo que eu sinto. É só pelo que eu sei, é só pelo que eu sei. Oh, leva-me pela estrada da fé, aonde outros que andaram não erraram. Primeiro eu piso, depois eu vejo. Sim, eu confio, por isso eu vejo. Oh, leva-me pela estrada da fé, aonde outros que andaram não erraram. Primeiro eu piso, depois eu vejo. Sim, eu confio, por isso eu vejo. Eu saí da minha terra sem saber aonde ir. Eu deixei a minha casa sem ter onde morar. Tendo o céu como telhado e as estrelas como prova da tua promessa. E eu tenho um firme fundamento de tudo que eu espero, porque no fim das contas você sempre foi fiel. As tuas promessas me fazem sonhar. Eu fui até o futuro, eu resolvi ficar por lá. E eu danço na chuva mesmo que tudo esteja deserto. Eu canto a minha vitória bem na cara do inimigo. Celebro a minha cura mesmo que eu sinta dor, mesmo que o choro dure a noite toda. A alegria virá logo de manhã. Eu já não ando pelo que eu vejo, eu já não vivo pelo que eu sinto. É só pelo que eu sei, é só pelo que eu sei. Eu já não ando pelo que eu vejo, eu já não vivo pelo que eu sinto. É só pelo que eu sei, é só pelo que eu sei. Depois eu vejo, sim, eu confio, por isso eu vejo.
avivamento. Glória a Deus, estamos aqui firmes na presença do Senhor, convictos desse tempo que estamos vivendo, de tudo que Deus tem feito e ainda fará pelo seu povo. Amém? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 14. Vamos dar continuação à palavra da célula que foi ministrada pela nossa pastora, né? E eu creio que é algo de Deus mesmo, que Ele quer continuar a falar com cada um de nós sobre esse povo, o povo de Israel, né? Dessa libertação, desse milagre, desse cuidado de Deus, desse poder de Deus sobre toda essa história. Êxodo capítulo 14, o meu tem como título da palavra a perseguição dos egípcios. Diz assim: Disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que mudem o rumo e acampem perto de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar. Acampem à beira-mar, defronte de Baal-Zefon. O faraó pensará que os israelitas estão vagando confusos, cercados pelo deserto. E então endurecerei o coração do faraó e ele os perseguirá. Todavia, eu serei glorificado por meio do faraó e de todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E assim fizeram os israelitas. Contaram ao rei do Egito que o povo havia fugido. Então o faraó e os seus conselheiros mudaram de ideia e disseram: o que foi que fizemos? Deixamos os israelitas saírem e perdemos os nossos escravos. Então o faraó mandou aprontar a sua carruagem e levou consigo o seu exército. Levou também os cavalos de guerra do Egito, inclusive 600 dos melhores desses carros, cada um com um oficial no comando. 8. O Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito, e este perseguiu os israelitas, que marchavam triunfantamente. Os egípcios, com todos os cavalos e carros de guerra do faraó, os cavaleiros e a infantaria, saíram em perseguição aos israelitas e os alcançaram quando estavam acampados à beira-mar, perto de Pi-Hairote, de frente a Baal-Zefon. No 10. Ao aproximar-se, o faraó e os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. Aterrorizados, clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, nos tirando de lá? Já tínhamos dito no Egito: deixe-nos em paz. Seremos escravos dos egípcios, antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento do Senhor, que ele lhes trará hoje. Porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês. Tão somente acalmem-se. Estamos vivendo um tempo assim de que fora da arca realmente existem pessoas apavoradas. E às vezes certas situações na nossa vida também querem nos aterrorizar, querem nos deixar apavorados, não é verdade? E nós temos essa palavra aqui, né, vinda de Deus para nós, dizendo que se você ler um pouquinho à frente, você vai ver a travessia do mar, o poder de Deus, o livramento do Senhor para este povo, né, a continuação do livramento do Senhor. E eu creio que essa palavra ela vem para acrescentar fé nos nossos corações, porque aqui fala sobre o grande poder de Deus e a incapacidade do homem de enfrentar uma situação sozinho. Nós podemos guardar no nosso coração essa palavra, né, e acrescentar fé quando as provas nos cercar. O povo de Israel estava cercado aqui, porque era o mar, era o deserto de um lado, era o mar do outro, eram as montanhas do outro, e o povo os egípcios vindo atrás deles, eles ficariam com medo mesmo, mas o Senhor era com eles, né? O Senhor estava nesse projeto, o Senhor estava ali guiando eles, estava ali cuidando deles.
Deus estava criando uma oportunidade de mostrar o seu poder, através de toda essa situação, mostrar o seu poder para o Egito, para os egípcios, para Faraó, né? E acrescentar fé no coração do seu povo. As pragas elas já tinham acontecido, né? A pastora ela ministrou aqui para nós o acontecimento das pragas, né? Que houve separação, houve uma diferença entre o povo de Israel e o povo do Egito. E depois que aconteceu aquela praga, né, da morte dos primogênitos, de todo o primogênito do Egito e de toda a primeira cria do gado, eles morreram. Faraó falou: não, vão embora daqui, né? Saiam daqui. E Deus, ele cuidou desse povo durante todo esse percurso, durante toda essa caminhada. Só que foi quando o Faraó se deu conta do que ele tinha feito, né? Porque contaram para ele: olha, o povo foi embora. Ele falou: e agora? Eu tô sem escravos, tô sem a mão de obra, tô sem o trabalho deles, né? Embora nós sabemos aqui que Deus deixou bem claro que ele é quem endureceria o coração do rei. Ele é quem endureceu o coração de Faraó. Porque tudo era um plano do Senhor. E aqui nós temos algumas lições que nós podemos tirar desta palavra de aprendizado. Você que está anotando, né? O nome da palavra é: em quem está a nossa confiança? Deus, ele quer falar para você nessa noite. Em quem está a sua confiança? Né? Confiam em tantas coisas, em tantos outros, mas aonde está a sua confiança? A sua fé? Em quem você tem colocado, né, a sua fé nesse tempo? Aqui o primeiro fala: olhar para a prova como uma oportunidade de você ser abençoado. De você ser abençoada, você mulher ser abençoada, você homem ser abençoado. Você tem que olhar para tudo que está acontecendo. Aquele povo, ele não teve esses olhos naquele momento, né? É fácil? Não, com certeza não, mas eles já tinham vivenciado tantas coisas, tinham vivenciado o poder de Deus ali pertinho deles, o cuidado de Deus ali pertinho deles. E às vezes nós nos encontramos assim. Nós temos que olhar ao redor e ver que o que Deus tem para realizar nesse tempo é muito mais do que livrar o povo de um vírus, né? O projeto que Deus tem para esse tempo é muito maior. E você tem que estar ligado em Deus, porque Ele quer que você faça parte desse projeto. Você é participante do projeto de Deus para esse tempo. Nós temos vivenciado coisas inéditas. Nós temos vivenciado nesse mês da nação, acho que não tinha um tema vindo do céu melhor para esse mês do que, né? Nós estamos celebrando o Eu Amo a Minha Nação. Você ama a sua nação? Porque pode acontecer o que for lá fora da arca, né? Mas o projeto de Deus, ele continua sendo a salvação. O projeto de Deus continua a ser a bênção dele para sua casa, a bênção dele para sua vida. A mão dele, ela não está encolhida, a mão dele está estendida para te abençoar. E aconteça o que aconteceu, o projeto dele é a salvação. Então veja tudo isso como uma oportunidade de Deus para Ele te abençoar, para Ele te fortalecer, para Ele te levar a lugares maiores. Amém? O segundo: não há lugar mais seguro que a poderosa mão do Senhor. Não existe lugar melhor do que a presença de Deus. Não existe lugar mais seguro do que você estar ali protegido pela poderosa mão dele, né? Do Deus da sua casa, o Deus da sua família, o Deus da sua vida. O nosso Deus, ele é o mesmo Deus. Ele é o mesmo Deus que abriu o mar, ele é o mesmo Deus que livrou aquele povo, né? É o mesmo Deus que fez todas essas coisas, é o mesmo Deus de Moisés, é o mesmo Deus daquele tempo. E ele tem todo o poder e toda a autoridade, né? O Deus da nossa casa, o Deus que tem cuidado de tudo nesse tempo, é o mesmo Deus, ele não mudou. Ele tem o mesmo poder e a mesma autoridade para mudar decretos, para desfazer decretos antigos e colocar decretos novos. Amém? Então,
Mas para que isso aconteça e chegue até a nossa casa, chegue até a nossa vida, nós precisamos estar debaixo dessas mãos. Precisamos estar abrigados em Deus, para que a potente mão dele nos cubra e nos guarde, nos livre, né? Para que a gente possa vivenciar tudo aquilo que ele tem planejado para cada um de nós. O terceiro, a verdadeira fé considera Deus e não as circunstâncias. A fé verdadeira, a fé legítima, ela vai considerar o que Deus tem falado, o que Deus tem ministrado nesse tempo. Essa sim é a verdadeira fé. O povo, ele já tinha visto tantos milagres, tantos prodígios, tantas maravilhas, né? Que nem a pastora pregou sobre as maravilhas, né? Que são as pragas, porque Deus ele estava usando de tudo aquilo para ministrar o seu povo, para poder ministrar o seu poder. E eu posso dizer que se a gente for olhar, a gente vai falar, meu Deus, né? Se você for ler lá, como nós lemos anteriormente sobre as pragas, eu acho que tem pragas terríveis ali. Aquela da escuridão, eu falo, né? Meu Deus, a pessoa fica 3 dias sem você poder sair do lugar. Que aquele povo, ele ficou praticamente 3 dias sem sair do lugar, sem se mover, porque nada se enxergava. Né? Aqueles bichos, as rãs, a falta de água, né, que teve, de se tornar tudo em sangue, os tumores, as mortes. Mas Deus queria manifestar o seu poder. E só aqueles que realmente, eu acredito que só aqueles que realmente estavam abrigados em Deus, estavam ligados em Deus, podiam entender o significado de tudo aquilo. Ou talvez não entendiam naquele instante, mas estavam crendo de que Deus faria o melhor por cada um deles. Que o livramento do Senhor estaria sobre a vida deles. Então a verdadeira fé, ela considera a Deus e não as circunstâncias. Quando aquele povo viu os egípcios, né, se você olhar ali no versículo 11, aquele povo viu os egípcios chegando perto deles, o que eles disseram para Moisés? Foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já tínhamos te dito no Egito, deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios, antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. E já pensou, eles viraram assim simplesmente para Moisés e falaram, olha, por que você fez isso com a gente? Né? Nós já tínhamos dito para você, ó, nos deixe em paz, é melhor ser escravos. Eles não estavam entendendo, né, o projeto de Deus para a vida deles. Eles estavam esquecendo que eles tinham uma promessa, né, que eles tinham uma aliança com Deus, de que talvez aquilo tudo parecia loucura, mas que Deus estaria nesse projeto. E eu passei por uma situação essa semana que passou, onde Deus falou grandemente comigo, claramente comigo, né? Usou um sonho que eu tive para falar e usou também um profeta da casa de Deus para concluir a interpretação deste sonho, que muitas vezes os nossos olhos estão no natural e nós esquecemos que Deus, ele é dono do sobrenatural, ele é dono dos milagres, né? Que nem nós falamos no tópico anterior, que ele é o mesmo Deus, ele é o nosso Deus, o Deus da nossa família, o Deus da nossa casa. E nesse sonho Deus falava claramente que ele quer que eu abra os meus olhos para o espiritual, que ele quer que eu abra os meus olhos para o sobrenatural. E eu orei, eu falei para Deus, eu falei, Senhor, eu quero viver tudo aquilo que o Senhor tem para mim nesse tempo. Talvez na hora, no momento você não está entendendo, mas você tem que entender que o que ele quer que você entenda é que ele tem um projeto para você, que ele tem algo para você agora e que ele não quer que você tenha medo. Ele quer que você esteja ali firme e convicto do tempo que você está vivendo. Eu falei para Deus que eu não queria deixar de receber tudo aquilo que ele tem para mim e que eu queria não só acreditar no real, naquilo que eu estava vendo, mas que realmente nós possamos abrir a nossa mente para acreditar no sobrenatural. E Deus, ele está falando, né? Ele está sendo claro conosco nesse tempo, ele está invadindo os lares, as casas, né? Ele está nos entregando um avivamento, um tempo novo.
algo sobrenatural mesmo. O cuidado dele tem sido sobrenatural com as nossas necessidades, com as nossas famílias, com aqueles que estão saindo, com aqueles que estão vindo, não é verdade? Não podemos temer as más notícias, né? Não podemos temer os noticiários, mas sim se importar com o que Deus fará. Nós temos que estar ligados para poder entender, né, a voz do céu vinda para nós, para dar importância àquilo que Deus quer fazer, aquilo que Deus fará, porque Ele conta conosco, Ele conta com aquele que vai se dispor nesse tempo e falar: Senhor, eis-me aqui, né? Não se cale, use de tudo aquilo, de todas as ferramentas que o Senhor tem entregado na sua mão, que é a rede social, né? Às vezes você não pode estar nas ruas, mas você não pode se calar nesse tempo, amém? O quarto, a fé traz vitória. Aqui, logo em seguida, no versículo 13, se você for ver, Moisés, o que ele respondeu para o povo? Né? Aqui ele foi um líder abençoado, porque a palavra ela não mostra, né? O que ela nos mostra? Ela mostra que Moisés não vacilou na sua fé. Ele virou para o povo, né? Assim que o povo falou com ele, ele falou: não tenham medo, fiquem firmes e veja o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios de que hoje vêm. O Senhor lutará por você, então somente acalmem-se. Ele foi direto naquilo que Deus queria falar para o povo. Não tenham medo, fiquem firmes, né? Aqui, como eu já falei, o povo ficou aterrorizado quando eles se viram sem saída. Quando eles estavam cercados, aqui nós lemos, né, Pi-Hairote, que significa um lugar sem saída, né, rua sem saída, lugar sem saída. E foi lhe dado, né, para esse povo algumas direções. Mesmo ele estando ali naquele momento de aflição, Deus foi claro através de Moisés, né? Aqui nós podemos ver que Deus falou: olha, não tenham medo. O que a gente aprende quando Deus fala não tenha medo? Que a fé e o temor das circunstâncias, eles não podem caminhar juntos. Eles não podem coexistir. Não tem como os dois andarem juntos, né? Ou é fé ou é medo. Mas o Senhor nos fala: não tenham medo, tenham fé. O segundo, fiquem firmes, fiquem em posição. Mesmo quando nós somos chamados para agir, dentro de nós tem que haver uma convicção de fé, tem que haver paz de Deus. E aqui ele falou para o povo: fica firme, né? Fiquem em posição. E o Senhor está falando para nós que nós temos que estar em posição. Vejam o livramento do Senhor. Vejam o livramento do Senhor, porque a vitória em Deus ela é certa, né? Nós vamos vencer, nós estaremos vencendo se estivermos em Deus. Tão somente acalme-se. O Senhor nos fala: muita calma nessa alma, né? Aqui ele deu todas essas direções para o povo de Israel através de Moisés, em meio à turbulência, em meio ao Pi-Hairote. Tudo na nossa vida, né? Não somente esse tempo, mas tudo que nós já vivemos, tudo que nós estamos vivendo, tudo que nós ainda vamos viver, resume-se em confiança. Confiaremos nas circunstâncias que estão a todo momento em mudança, ou confiaremos no nosso Deus que não muda, que é o mesmo Deus que pelejou pelo povo de Israel naquele tempo? É o Deus que está pelejando por você. Amém? Para finalizar, eu gostaria de ler lá no Salmos 20, capítulo 20, versículo 7, que fala assim: alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Amém? Em quem você confia? Em quem você tem confiado nesse tempo? Não tenham medo, né? Não tenham medo, fiquem firmes. Vejam o livramento do Senhor. Tão somente acalme-se. Que você possa ser esse povo separado de Deus, que você possa ser esse povo escolhido pelo Senhor para espalhar fé pela sua nação, para espalhar confiança
para a sua nação, porque a sua família é uma nação, como foi falado, o seu emprego é uma nação, né? Aonde você mora é uma nação, e a nação brasileira também, da qual nós temos intercedido todos os dias, né? A humanidade, nós temos orado por tudo durante esse tempo. Então que abra o seu coração e fala para o Senhor: Senhor, a minha confiança está em Ti, ainda que você esteja atemorizado, né? Todo mal hoje está indo embora em nome de Jesus, porque a nossa confiança está no Deus vivo, está no Deus que cuida da nossa casa, da nossa família, que nos supre em todas as necessidades. Um Deus vivo, amém? Que Deus abençoe você, que essa palavra chegue até o seu coração e que realmente você possa entender o tempo que você está vivendo e que você faz parte desse grande projeto de Deus. Deus abençoe. Fique com Deus e que a graça do Senhor esteja sobre as nossas vidas todos esses dias. Logo estaremos juntos novamente, em nome de Jesus. Leva-me pela